Bem-vindos ao IA Sem Juridiquês, o quadro do canal Conecta Jus que te conecta ao futuro do direito. Aqui falaremos de inteligência artificial de uma forma direta, prática e, obviamente, sem juridiquês. Desde o uso da ferramenta no dia a dia até reflexões sobre os impactos da inteligência artificial no sistema da justiça e também na nossa vida, certo? Bom, meu nome é Fernanda Soares, eu sou promotora de justiça, eu sou professora de processo penal, professora de técnicas de estudo e, claro, uma entusiasta da IA. Oi, Fê, tudo bem? Meu nome é Thiago Simões, sou procurador de Estado, professor de processo civil, tá? E sou entusiasta da área de inteligência artificial. E como todo podcast, eu quero começar te pentelhando. Eu sei que até o momento você não decorou a nosso início da conversa, porque Não, toda vez que a gente começa, eu tenho que ver você olhando para o lado, claramente lendo. Então, assim, para começar de novo, sempre tem que ter uma pentelhada, né? Porque acho que só assim o podcast fica legal. Mas qual que é o nosso tema de hoje? não, eu até me perdi no tema de hoje, depois dessa bronca que eu levei no ar. Não é bronca, só é divertido. Mas gente, eu não consigo decorar o nosso comecinho. Quem sabe um dia eu aprenda. Mas vamos lá. Sem mais, o nosso tema de hoje, conforme prometido no nosso último episódio, é Notebook LM, o seu novo parceiro de estudo na advocacia e, sinceramente, para mim, para a vida, porque é a minha IA preferida. Top Olha, falar sobre eu não isso? sei se é minha preferida, não. Confesso que eu gosto mais dos meus robozinhos, mas com certeza ela é muito prática. Não, eu adoro ela. Ela junto com o meu robozinho, para mim, formam assim o cérebro imbatível, sabe? Porque eu sempre gosto de pensar IA como o meu segundo cérebro. Você não pensa assim? Que assim, a gente tem, na verdade, um colega meu falou outra coisa. Ele falou que são vários Einsteins que nos ajudam. Pode ser também. Mas eu gosto de pensar IA no coletivo como sendo o meu segundo cérebro e eu preciso de todas as IAs para me ajudar a desenvolver melhor. Não, eu super concordo. Eu acho que a inteligência artificial ela faz parte da gente hoje em dia. Então, assim, ela é uma. Eu lembro de uma palavra que a gente tinha no direito que era longa-manos, né? Que a galera gostava muito de usar isso. Isso. Ela é uma longa-manos nossa, entendeu? É tipo assim, a gente precisa dela, a gente vai cada dia precisar mais, tem que tomar cuidado para não ficar dependente. Na verdade, já estamos dependentes, né? Vamos mentir, não. Mas e aí? O que você acha do notebook LM e por que? Tô começando aqui, tô invertendo os papéis. E por que é a sua favorita? Bom, vamos lá. O notebook LM, para quem não sabe, gente, ele é uma inteligência artificial um pouquinho diferente das demais que a gente sempre fala aqui, né? A gente fala muito de ChatGPT, Gemini e etc. É Eu por não quê? então, estava vindo contar aqui agora, eu sabia que essa parte de que vai explicar, que é horizontal. Eu tô acostumado, sou eu tô acostumado com isso, tô desacostumado com o papel da pergunta. Então, essa parte de que é vertical, horizontal e etc., isso é que o Thiago, eu detesto ficar falando em termos técnicos. Eu acho o seguinte, por que que ela é diferente? Enquanto as outras, a gente deixa a pesquisa, né, ela vai trazendo de uma infinidade de outros lugares, o notebook LM, o que está por baixo dela, vamos pensar assim, é o Gemini. Lembrando do exemplo que a gente deu na vez passada, então, que a gente tem o carro e o motor que roda embaixo aqui do notebook LM é o Gemini. E por que que eu gosto do Gemini, gente? Quando você entra no Gemini, você coloca criar um notebook novo, você vai criando diversos caderninhos ali. E aí cada caderno ele pode ser realmente um tema de estudo, ou cada caderno pode ser, por exemplo, um processo que você atue no seu escritório, ou na promotoria, ou, né, no gabinete que você trabalha. Então, o que você vai construir em cada caderno vai ficar a seu critério. Mas o que que é legal? Uma vez delimitado o conteúdo daquele novo caderno, você alimenta aquele caderno com aquilo que é relevante para você. Então, por exemplo, se o caderno ele vai versar sobre um processo, você alimenta esse caderno com tudo que compõe aquele processo. E o que compõe o processo, quando a gente insere dentro do notebook LM, passa a ser denominado fonte. Então, assim, vamos pensar, não adianta, não consigo pensar diferente de processo penal, de processos criminais, porque esses são, né, parte da minha vida, mas vamos pensar num caderno que foi criado para uma determinada ação penal. Então, eu insiro ali desde o inquérito policial, os depoimentos, todo o processo eu coloco ali, ou seja, eu vou ter diversas fontes. Uma fonte é o inquérito, outra fonte são os depoimentos que foram produzidos no inquérito, ação penal e tudo o que aconteceu.
E aí, por que que eu gosto? Porque eu sei que ele só vai pesquisar naquelas fontes que eu mesma inseri nele. Isso reduz sensivelmente o risco de alucinação. Se eu for usar o notebook para estudar, eu pego um tema que eu vou estudar, então, sei lá, um tema do meu doutorado, lá, direito fraterno, e aí eu insiro ali, né, dentro dele, todos os artigos que eu vou ter que ler sobre o tema. Então eu gosto muito porque a gente passa a ter um controle da onde ele vai pesquisar. E não só, né, Fê? Não é o controle só da onde ele vai pesquisar, mas o controle do que ele pesquisou. Porque ele vai te mostrar aonde está exatamente no texto o que ele te deu de informação. Gente, para quem não está conseguindo entender o que o Ti está falando, é o seguinte: quando a gente está usando para pesquisar e ele dá uma resposta para a gente no notebook, ele abre uma abinha lateral que ele te diz exatamente da onde ele tirou. Então, por exemplo, você vai utilizar para que ele degrave uma audiência para você, porque ele faz a degravação da audiência para você. Calma, E aí, calma. Uma funcionalidade cada vez. Vamos com calma. tá bom, então vamos pensar assim: eu pedi para ele achar algo no processo. Quando ele acha aquilo que eu pedi para ele no processo, então pedi o depoimento do Tiago no processo. Quando ele acha, ele abre uma abinha me mostrando, eu clico em cima e ele vai me dizer aonde está o depoimento do Tiago. Se é um artigo que eu estou estudando científico, então lá no doutorado, quando ele acha, dentre aqueles artigos todos que eu coloquei, quando ele acha aquela resposta que eu pedi, ele abre uma abinha lateral, que eu clico em cima, ela vai abrir, vai me dizer aonde, em qual documento que está aquilo que eu estava pedindo para ele. Fê, mas você falou em documento. Beleza. Mas existem outras fontes que você pode adicionar, outros formatos que você pode adicionar no Notebook LM ou só um PDF? Aí segue na justificativa de por que que eu acho ela a melhor de todas. Porque a gente consegue inserir ali PDF, a gente consegue inserir link do YouTube. Isso para mim é sensacional quando a gente consegue colocar isso. A gente consegue colocar conteúdos em MP3, MP4. Então ela vai muito além do PDF, né? Ela aceita fontes de naturezas diversas. E eu acho isso incrível. Não, isso é sensacional, né? Só você pensar, por exemplo, você falou, já antecipou da audiência, que é uma das funcionalidades, você gravou a sua audiência. Você coloca o MP3 da audiência ali, e você pede para ela resumir a audiência, fazer uma ata da audiência, uma reunião. Você gravou a reunião inteira, pede para ela degravar a reunião, pede para ela fazer uma ata da reunião. Então pensa como isso é prático no dia a dia. Chega desse negócio de você estar tendo uma reunião, você se preocupar com o que está acontecendo. Não, exato. E como ela te mostra da onde ela tirou, se você colocar o mouse em cima, né, daquela abinha que aparece ali, ela vai te mostrar exatamente em que momento aquilo foi dito numa reunião. Eu acho, por exemplo, a gente que trabalha com audiência, quando você está no meio de uma audiência e você precisa se recordar o que uma testemunha falou na audiência passada, né? E você pede, então, ou que ele já tenha gerado uma ata ou uma degravação de um testemunho anterior, você sabe exatamente onde ele disse. Então, se você precisa, por exemplo, contraditar testemunhas, você tem ali exatamente, não, olha só, a minutagem aonde aquilo foi dito. Isso, para fazer alegações finais é maravilhoso, né? Nossa, é incrível. A vida é Alegações finais, a maravilhoso. elaboração de alegações finais é uma antes e depois do notebook LM. Nossa, eu fico imaginando, porque assim, às vezes, a nossa memória sempre falha, né? Assim, chega um momento que ela vai falhar. Então você gravou a audiência ali e você vai ter que fazer umas alegações finais. Você vê na cabeça, eu lembro que falou isso. Em algum lugar eu lembro que falou isso. Aí pensa, uma audiência de 1h30, como é que você vai pesquisar dentro dessa 1h30 qual foi o minuto, o segundo, onde isso aconteceu? Ah, meu Deus do céu. Isso aí eu já fiz isso, né? Eu já tive esse desprazer de fazer uma alegação final assim, manual, como os incas faziam, né? Mas e júri, então, que a outra parte fala? Ai, veja o depoimento anterior, o Thiago falou isso. Não, peraí, você consegue, inclusive, já colocar ali, não foi bem isso que foi dito, né? Você num júri, isso torna-se, assim, uma arma muito poderosa para a gente dizer, não, olha só, Thiago, na instrução você não disse isso. Na instrução que ocorreu em data tal, quando você foi ouvido, no minuto tal, você falou de maneira diversa. Fê, deixa eu te perguntar uma coisa, e aqui vai a minha curiosidade, que eu não sou da área penal, né? No júri, Para quem não sabe, gente, só um parênteses. Nós temos aqui um civilista e um criminalista. Na verdade, né? Dois processualistas, um na área civil e outro na área criminal. exato, eu vejo um júri, eu passo do outro lado. Primeiro que eu acho que júri nem devia existir, mas esse é assunto para outro dia.
Enfim, Não vamos entrar nesse assunto aqui. dentro do júri, você tem acesso a um computador? Sim, você tá lá com o seu computador. Então, assim, você pode. Isso que você está falando que pode ser feito em tempo real. Enquanto a parte está ali falando, você está com o seu computador aqui, ouvindo os depois. Ouvindo não, né? Que você não vai ouvir, né? Mas assim, você vai conseguir pedir para ele gravar e falar onde que tá escrito. Tipo, olha, fulano falou tal coisa. Tiago, melhor do que isso, porque agora, não sei se você viu, na semana passada, eh, o notebook agora ele está presente em aplicativo. Então, antes ele precisava estar no computador. Nossa, é Agora, verdade. ele é um aplicativo de celular, do tablet, etc. Então, você pode, por exemplo, estar com ele ali, a depender, claro, não sei como é que é o plenário de cada localidade. Mas, assim, ele pode estar com o aplicativo ali no seu, no tablet, por exemplo, né? E aí, se ele tiver essa possibilidade de estar logado, enfim, numa tela de transmissão para todo mundo, você mostra isso ao vivo para as pessoas aonde ele está. Então, numa sustentação oral também, num tribunal, você consegue fazer essa demonstração ao vivo. Não só no plenário, como numa sustentação. É muito doido como a gente vive nos tempos muito modernos, né? Que antigamente você, tipo, tinha aquele milhões de processos, inclusive era uma das táticas falar que, tipo, alguma coisa aconteceu e a pessoa tem que ir lá procurar, né? Que, tipo, e hoje você simplesmente tem tudo o que aconteceu, o resumo do processo, inclusive, porque assim, você pode combinar as fontes, né? Você pode abrir um caderno para cada coisa, você pode abrir um caderno, inclusive, só para os áudios que teve Sim, daquele aquela. processo, né? Daquela audiência, daquele processo. E você pode abrir um combinando tudo, tipo, o que que aconteceu aqui e tal, não sei o quê. Porque não vamos negar, né, Fer? A gente tá falando aqui da vida do advogado, mas assim, de um modo geral, existe muita gente que tem, principalmente promotor, que faz defensor público, por exemplo, faz um júri que, assim, às vezes fica sabendo de última hora o que vai acontecer, né? Que não dá tempo de saber tudo o que tá acontecendo para trás no processo. Não, e alimentar o notebook LM com frequência, conforme cada passo vai acontecendo no processo, se você vai alimentando concomitante o notebook LM, ele te dá uma riqueza, assim, né, de organização muito grande, maior do que a maioria dos nossos sistemas. Cada estado usa um sistema diferente para o processo eletrônico, e às vezes a gente se perde, porque vem muita informação ali que às vezes a gente não vai precisar, certo? Tem, assim, informações do cartório e etc, que às vezes, assim, para a audiência em si, a gente não precisa. Então, quando você organiza o seu processo no notebook LM, você acaba deixando aquilo um primor de organização. E aí eu vou mais além. Não precisa ser só um processo, né, Tiago? Eu penso assim, ó, num escritório, por exemplo, ele pode organizar a pasta de cada cliente dentro do notebook LM. Não, Eu genial, vou genial. meu irmão não é da área jurídica, meu irmão é médico, e quando eu fui ensiná-lo a utilizar o notebook dele, eu falei: "Olha só, você pode criar aqui uma pasta para cada paciente. Cada paciente seu, você vai colocando uma pasta, vai colocando os exames, afinal ele aceita fontes de modo diverso, então ele aceitaria os exames que o paciente encaminhou para ele, assim, link do exame e tudo mais, então assim, vai colocando tudo ali. Então, assim, o notebook ele é para qualquer área, né, o notebook LM. Então, Ser assim, bem ele sincero, você expandiu o que eu penso no Notebook LM. Não era das minhas favoritas, mas hoje está começando a passar a ser. nossa, gente, um minuto de silêncio. Vocês ouviram essa frase? Eu expandi o pensamento do Thiago sobre o notebook LM. Eu quero esse minuto de silêncio, que, assim, para quem não sabe, a gente tem um grupo, no qual a gente compartilha as novidades de IA diária. E o Thiago é o quem alimenta esse grupo. Então, dizer que euzinha expandi o pensamento dele sobre o notebook, ele não. Gente, eu poderia acabar o episódio aqui, mas não o farei, porque a gente ainda tem muito para falar do notebook LM, tá? Nossa, gente, eu sei que eu sou teimoso, mas eu sei reconhecer meus erros, às vezes. Nossa, não, agora, meu Deus, ganhei. Vê. E eu fiquei pensando aqui, eu tenho muitos amigos defensores públicos, e como eu falei, em muitas situações eles pegam os processos que eles não conseguem saber exatamente o que está acontecendo, né? E às vezes na correria do dia a dia e tal, não dá. Aí eu fiquei pensando aqui, sabe o que é interessante? Você faz o upload do processo ali, e eu sei que tem uma funcionalidade que ele pode gerar um podcast. Exato, maravilhoso. Olha que coisa legal, você não está tendo tempo, e assim, eu falei do defensor público, pode ser um cliente teu que mandou um áudio de 2 horas explicando o que aconteceu, mandou todos os documentos. E você não tem tempo, às vezes na correria do dia a dia, de ouvir essas 2 horas. Você pode pedir para ele pegar todos esses documentos e falar: ó, me gere um podcast que explique
o que aconteceu. Então ele vai gerar um output, né, que a gente chama uma saída de áudio. Entende? Que você no caminho do trabalho, você vai ouvir e entender o que aconteceu. Não, e assim, ó, o podcast eu acho que ele deu uma melhorada maior ainda, a partir do momento que, assim, no começo a gente tinha esse podcast gerado só em inglês, para que a gente tivesse ele gerado em português, isso tem 1 mês mais ou menos, era preciso de um jailbreak, que aí, assim, né, você tentar dar uma dribladinha ali na IA para ela te gerar um podcast em português. E antes a gente não tinha essa funcionalidade não. Brasileiro é complicado, né? Brasileiro é complicado. Vocês quebraram o notebook LM até a Google falar que ia liberar em português, né? Aí, ué, a gente Vocês vai hackearam a Google. esperar para utilizar. A gente já tinha que usar antes o notebook ele a parte do podcast. E aí agora, para mim, essa parte do podcast que ele gera ficou mais efetiva ainda nessa semana, quando a gente passou a ter o aplicativo no notebook. Porque daí o que que acontece? Você gera seu podcast e no trânsito realmente você vai ouvindo. Porque antes a gente tinha assim, você ouve o podcast, mas para você ir ouvindo num deslocamento, você tinha que estar com seu computador ali, né, naquele momento, para te possibilitasse isso. Agora com ele no celular, a gente ganhou uma funcionalidade ímpar, né. Não, exatamente, né? Porque aqui, por exemplo, a gente está fazendo um podcast sobre inteligência artificial, né? Que a gente vem e faz a seleção de temas e traz todos os temas possíveis para vocês. Inclusive, sigam o canal. Se você está no Spotify, siga a gente no Spotify. Se você está no YouTube, siga a gente no YouTube. E sempre ativa o sininho para continuar recebendo nossos episódios semanais, né? Toda terça-feira nós temos episódios novos. Mas beleza, a gente está aqui fazendo a curadoria do conteúdo. Mas pense que você pode pegar qualquer tema que você goste, que tenha texto sobre, notícias sobre, conhecimento sobre, e você tornar um podcast para que você aprenda mais sobre aquele assunto no caminho do teu trabalho. Você não precisa ter um podcast específico feito por pessoas. Você pode ser o tutor e o curador do seu próprio conhecimento. Não, e o legal que é assim, ó, nessa parte de ser tutor e curador do seu próprio conhecimento, então digamos que você esteja lá estudando um tema específico, alienação fiduciária, vamos pensar sobre isso. Aí você tem os seus livros de preferência, você colocou ali no seu caderno, então, os livros de sua preferência, mas você ainda acha que às vezes são poucos os materiais que você tem a esse respeito. O notebook ele também tem a função do pesquisar fontes. Então você pede ali para ele faz uma seleção na internet de 10 outras fontes a respeito daquela temática. Você escolhe se você gosta delas ou não. Aí, se você estiver de acordo, elas viram suas fontes, né? Você coloca para ser inserida nas suas fontes. E aí você pede, então, para que gere um podcast de todas aquelas suas fontes. Então, ele vai fazer quase que o resumo de tudo aquilo, né? Transformando num podcast que você pode ouvir. Então, a vantagem que eu vejo disso é que ele gera um podcast daquilo que você realmente selecionou para estudar. Diferente, Fê, mas eu podia pegar isso de um podcast E confiável. gravado por outras Né? exatamente, Confiável. confiável. Mas eu poderia pegar um podcast de outras pessoas, pode, mas assim, o podcast de outra pessoa não foi necessariamente elaborado com base nas fontes que você selecionou. Foi feito sob medida para você, né? Exato, Ti. Ali é feito sobre medida para o que cada um precisa. A gente fica pensando, mas aí quanto mais a gente pensa aqui, mais amplia as possibilidades, né? Eu fiquei pensando agora, cara, tem uns julgamentos do STF que são 200 e poucas páginas. E às vezes você jogar no Gemini, no chat, você tem muito risco de alucinação. Sem dúvida. Agora você pensa de última hora, o julgamento saiu hoje, é um caso que você precisa saber. E a gente sabe que na prática do dia a dia isso acontece com muita frequência, né? Você joga ali no seu caderno sobre aquele determinado tema, tipo um livro sobre a matéria, uns artigos sobre a matéria, e coloca, olha, tem esse julgado, esse precedente agora do STF, 200 páginas, eu quero que você me explique isso junto com os demais temas, entende? Quero que você me explique o que aconteceu nesse julgamento e contextualize a matéria. Cara, você tem ali em 1 minuto, 2 minutos, o texto pronto, e você pode pedir para ele, olha, ele é uma inteligência artificial como qualquer outra. Então você pode falar para ele, me faça em bullet points, me faça em tópicos, me explique como se eu fosse uma criança. Eu adoro esse prompt. Esse prompt é maravilhoso. Me explique como se eu fosse uma criança. Sim, vem de uma didática incrível, né? Exato. Você pode pedir para ele também, tipo, às vezes você é estudante, me faça questões desse assunto. Entende? Não, então veja, por que ele é meu preferido? Olha, ele faz o podcast. Ele pode fazer mapa mental, ele tem ali uma função de mapa mental que é incrível, né? E isso ele faz um mapa mental que você vai clicando nele, ele vai reabrindo outras, né, funcionalidades ali do mapa mental. Ele pode te gerar resumo a respeito das fontes que você selecionou. Ele pode fazer
um histórico, né, de datas, assim. Então isso pra gente que lida com processos, eu acho fenomenal quando ele faz esse mapeamento histórico das fases ali, e tudo a partir das fontes que você colocou. E agora, a partir do momento que ele passou a ser um aplicativo de celular, como não ser o nosso preferido? Não, Fala sério, gente. com certeza. E assim, a gente falou de petições, ele pode fazer suas petições também, os modelos do seu escritório. Sei lá, 50 fontes, bota os 50 modelos que o seu escritório utiliza e fala, o meu caso é esse, quero que você utilize um modelo tal para este caso. Pronto, ele faz seu modelo. Alguma dúvida que agora você sai desse podcast tendo certeza absoluta que ele é o melhor? Mas é aquilo que eu falei, ele pode não ser o melhor, mas aqui eu acho que quando a gente fala do notebook, Thiago, a gente fica muito claro com aquela que foi a nossa frase do podcast passado, que você ratificou integralmente aquilo que eu falei, que é o seguinte: não existe uma inteligência artificial que seja melhor que a outra, mas eu vejo que o notebook ele é aliado, por exemplo, a algo que você fez no Gemini ou algo que você fez no ChatGPT, sabe? Ele vem para complementar, ele é tipo a cereja do bolo, concorda comigo? Porque tem gente que prefere, por exemplo, fazer a sua petição, o seu parecer, ou no ChatGPT ou no Gemini por conta do robô, né? Então, para quem trabalha com os robôs como a gente, robôs especializados, o que acontece? Às vezes vale realmente a pena você organizar todo um processo ali no notebook LM, né? E aí, às vezes, trabalhar com a inicial que você fez lá no seu outro robô e depois, uma vez feita essa inicial, você alimentar aqui o seu notebook com ela. Então, o que eu acho que as pessoas precisam muito internalizar, isso de que a gente não vai se utilizar de uma única IA, que a gente tem que tirar proveito delas concomitantemente, que é isso que faz o diferencial no uso da IA. Né? Você saber se utilizar mais de uma, extraindo o que cada uma delas tem de melhor. Não, com E certeza. aí o notebook, para mim, ele vira a cereja do bolo, porque você consegue organizar tudo que você produziu nas outras IAs nele. Eu tenho uma última vantagem que já vai ser, a gente vai caminhando para o final. Jura que a gente já tá caminhando pro final? Vamos caminhar para o final. Meu Deus do céu, isso aqui passa tão rápido. Passa Vai lá. rápido demais, mas assim, uma última funcionalidade que eu queria comentar, e eu acho que já fica um gancho para um próximo tema que a gente vai abordar também nos próximos episódios. A segurança da informação, né? A partir do momento que você usa o notebook LM, as fontes são suas e ela fica dentro do seu caderno, entende? Para quem não sabe, por exemplo, o chat, você tem que ir lá, habilitar um botão e clicar não utilizar minhas informações para treinar a inteligência artificial. Se você não clicar nesse botão, né, tudo que você bota dentro dele, ele vai utilizar para ele próprio se alimentar. Né? Uhum. O notebook LM, ele tem essa funcionalidade a mais, essa segurança a mais de você saber que as suas informações privadas vão continuar privadas dentro dos seus cadernos. Entendeu? Por exemplo, você falou do seu irmão que é médico. Obviamente, esses documentos são sigilosos. E ele não precisa ter medo, entende? Que esses documentos sejam compartilhados ou sejam absorvidos pela própria inteligência, né? Porque ela é limitada ao que você coloca ali, fica naquela nuvem ali, né? Então, eu acho que essa circunstância, esse benefício da segurança da informação, em tempos que a gente não sabe para onde vai os nossos dados, a gente não sabe que, assim, inteligência artificial de um modo geral, a gente sabe que é uma black box, eu falo isso aqui direto, né? É uma caixinha preta que nem quem fez sabe. Você chegar no Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, falar para ele, você sabe como o ChatGPT chega nessa resposta? Ele vai te falar, não sei. Entende? Eu tenho ideia de como é, de como funciona, mas como eles chegam nessa resposta, eu não sei te dizer. Entende? Inclusive, Aliás, isso é um outro problema que a gente vai ter que começar a pensar, né, Thiago? Além da segurança, o caminho que a IA faz para chegar naquela resposta. Eu acho que são 2 temas para a gente refletir no outro episódio, entendeu? não, é certo isso, né? Tem reza a lenda aí que teve um caso que botaram 2 inteligências artificiais para conversar e elas simplesmente falaram, a gente não precisa utilizar essa linguagem humana, que pra gente não é interessante. Entendeu? Ela funciona entre humanos. Eles começaram a inventar uma língua Própria, né? deles própria, e tiraram da tomada e ficaram com medo, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa a gente vai ter que enfrentar. E a segurança da informação, a privacidade dos dados e tal, eu acho que é uma das principais questões que a gente vai ter que enfrentar. E nisso, o notebook LM, ele é muito bom, né? Porque ele deixa suas informações dos seus processos
privadas. E você tem a gestão de todo o seu escritório dentro de um único aplicativo e na palma da sua mão, que você pode levar para qualquer lugar. Essa já pode ser a sua frase de encerramento, não é não? Exatamente. Hoje eu que vou te desafiar, Thiago, para a gente caminhar para o encerramento, então, do episódio, 3 frases que resumam o episódio de hoje. Porque eu não posso perder esse gancho, porque essa frase você arrasou, vai. A primeira frase é essa, né? Você tem, com o Notebook LM, você passa a ter a gestão do seu escritório na palma da sua mão. Então, assim, Primeira frase. exato. Não tá numa audiência, pega o celular. Tá no júri, pega o celular, né? O conhecimento a partir de agora é feito por você, para você. Nossa, Uhum. que profundo isso. Você cria o seu podcast, você cria suas fontes, para quem é autodidata, isso é maravilhoso. Para quem não é, vamos aprender a ser, né? E a terceira coisa, eu acho que utilize um notebook LM sempre que você tiver dados sensíveis. Concordo. Tá. Para mim, 3 frases do Notebook LM. Bom, seu conteúdo, sua fonte, porque daí eu acho que te dá mais segurança. Então, seu conteúdo, sua fonte. Transforme documentos em respostas, porque você transforma os seus próprios documentos em respostas que você precisa. Conversa com seus próprios PDFs, né? Exato, isso para mim é incrível, né? E acho que a última, Notebook LM, é a inteligência artificial que estuda com você e para você, de acordo com as suas necessidades. Genial. Gostei. Não vou endossar não, que eu prefiro as minhas hoje. Não vou negar não. Hoje eu acho que eu arrasei nas minhas frases. Então, As primeiras você arrasou, a primeira eu endosso. Nossa, olha que milagre, gente. Vocês estão testemunhando algo muito difícil de acontecer. Então, vamos caminhando para o nosso final. De novo, Fê, é sempre um prazer estar aqui e eu espero que a gente esteja contribuindo para democratizar o uso da inteligência artificial no meio jurídico. Que, de algum modo, quem assiste isso aqui possa ter a sua vida facilitada ou melhorada de algum modo por meio das ferramentas que a gente vem trazendo aqui toda semana. E principalmente de um jeito leve, né? Tipo, porque eu acho que tem muita gente que fala de inteligência artificial de um jeito muito amarrado, e aí isso acaba afastando as pessoas da inteligência artificial quando as pessoas trazem, assim, conceitos de uma maneira muito difícil de ser entendida, ou, por exemplo, usando linguagens também de difícil compreensão. Eu acho que do jeito que a gente traz de maneira leve, a gente está caminhando sim para essa democratização da inteligência artificial. Não, eu cheguei na conclusão que, assim, cada podcast nosso é um webinar que as pessoas podiam estar assistindo por aí, entende? Só que a gente está fazendo gratuitamente para as pessoas simplesmente aproveitarem. Quer mais democratização do que isso? Não. Então, beleza, Fer. Foi um prazer e até mais. Prazer foi meu. Tchau, tchau, gente. Tchau.